Ele é uma referência em reabilitação esportiva dentro e fora do Brasil, requisitado por craques de várias modalidades e há 10 anos fisioterapeuta da seleção brasileira de futsal. O menino que sonhava ser jogador de futebol trilhou o caminho do empreendedorismo, recolhendo experiência e aprendizado. No Cidade Entrevista de hoje, o fisioterapeuta Kleber Barbão, Prêmio Jovem Empreendedor de 2023. Kleber, bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista, é um prazer recebê-lo, muito obrigado pela gentileza, tá? Bom dia, Gelson, muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui. Aliás, agradecer ao professor Kleber por nos receber, nós estamos na Clinisport, que aliás agora em outubro está completando 15 anos de trajetória, é isso, professor? Exatamente, agora no dia 28, são 15 anos aí de história, de aprendizado, de uma gratidão enorme aí por ter esse espaço aqui, podendo oportunizar para as pessoas aí o que a gente mais gosta, que é a transformação de vidas, né? A gente vai ter a oportunidade de falar muito sobre o negócio, sobre como o Kleber Barbão chegou até aqui, mas para aproveitar, obviamente, ontem à noite, o professor Kleber Barbão recebeu o título de Jovem Empreendedor, prêmio concedido, entre outras entidades, pela ASSIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Professor, como é que o senhor recebeu a notícia desse título? Gelson, eu estava fazendo um trabalho na Rússia, fui atender um jogador junto ao time do CSKA, eu recebi a ligação. Olha, Kleber, o seu nome vai ser um dos indicados para o Jovem Empreendedor. No começo eu não sei se eu fiquei feliz pelo empreendedor ou pelo jovem, né? Por ambos. Exatamente, mas fiquei muito contente, aceitei sim a indicação e eu acredito que aí essa premiação, ela vem nos mostrando aí que nós estamos procurando o caminho certo. Então, fiquei muito feliz, muito satisfeito, né, grato e procurando compartilhar isso não só com o Kleber, né, mas com todo mundo que faz parte aí dessa história. Eu ouvi um monte de gente para entender o seu perfil e todos, sem exceção, me disseram que a única coisa que você não é vaidoso. O prêmio mexeu contigo ou não? Olha, eu brinco que a vaidade, acho que todo mundo tem. O que a gente aprende é controlá-la, né? Sim, sem dúvida. E, lógico que a gente fica, num certo ponto, envaidecido, né? Mas concordo com você que, para mim, isso é uma conquista em grupo não só de trabalho, mas em grupo de família, de amigos, é uma construção contínua. Então, como eu já antecipei, eu acredito que assim, isso nos mostra que nós estamos procurando buscar um caminho correto. Então, isso aqui é o que mais me apetece. O desafio aqui é entender o perfil do Kleber Barbão empreendedor. Aliás, ele se define, né? Fisioterapeuta empreendedor. Primeira pergunta para o empreendedor é: empreendedor e empresário são a mesma coisa? Bom, legal essa pergunta, Gelson. Nos últimos anos eu venho sendo convidado a palestrar, né, aí sobre empreendedorismo. Eu falo que empreendedorismo é uma ciência que não tem uma exatidão. Diferentemente da matemática que 2 mais 2 são 4, o empreendedorismo você vai perguntar para 10 pessoas o que é o empreendedorismo, 10 pessoas vão ter uma visão diferente. E durante as minhas palestras, os meus estudos, que eu procuro também sempre me basear de forma científica, você percebe que não existe um consenso. E muitas vezes eu acredito, isso é uma opinião de Kleber, que há uma confusão entre o empresário e o empreendedor. Eu falo que não necessariamente um empreendedor necessita de uma empresa. Sem dúvida. Né? Aqui na Clinisport nós estimulamos a nossa equipe a empreender aqui dentro. Né? Eu acredito que empreender ele tem várias definições. Dentre elas, como eu brinquei com você em off aqui, já vou falar, é muitas vezes você encontrar um problema, uma situação na qual as pessoas não sabiam que tinham, você já tem uma solução. Então, eu acredito que o empresário, sim, ele pode abrir uma empresa, tocar o seu negócio, abrir uma franquia. Eu acredito que o empreendedor não é melhor nem pior. Ele vai um pouco além, ele vai um pouco além do óbvio, ele é uma pessoa mais focada, ele procura ver uma coisa que às vezes outras pessoas não conseguem enxergar. Qual é a confusão mais comum aí entre esses dois papéis, do empreendedor e do empresário? Eu acredito que muitas vezes existem os dois. E não existe o melhor e o pior. Mas eu acredito que o empreendedor ele está sempre preocupado na melhora contínua. Sim. Né? E muitas vezes, a parte do empresário, quando tem uma franquia, ele recebe sim já um protocolo pronto, né? Então eu acredito assim que para ser empreendedor não precisa ser empresário. E o empresário, se quiser ser empreendedor, né, ele tem aí vários caminhos, vamos dizer assim, para prosperar com a sua empresa. Mas eu acredito que não tem o melhor e o pior, são perfis diferentes. Me defina a seguinte frase: empreender é um estilo de vida. Bom,
Eu gosto muito de usar essas nas minhas palestras, porque o empreender, como eu falei para vocês, não é um ato, Sim. né? É um estilo de vida. É você empreender, você pensar um pouco além, você ser intencional nas suas atitudes. Correto. E quando a gente fala intencional, entenda que não é você se apoderar de uma opinião de uma pessoa, é você usar a pessoa, é você intencional, você saber aonde você está, para onde você quer chegar. E ter um planejamento. Então, empreender não é só vir aqui na Clean Sport e pensar na empresa como um todo. Eu tenho que empreender como ser humano, eu tenho que empreender como pai, eu tenho que empreender como marido, como filho, como amigo, como proprietário da empresa. Então, empreender é pensar um pouco mais além. E, principalmente, o empreendedor que ele tem um propósito, né? Eu acredito que as coisas acabam ficando muito mais claras na vida dele e os caminhos vão se abrindo certamente. Clareza de objetivo é essencial. Exatamente. Esses objetivos sempre baseados em propósitos. O propósito é o seguinte, por que você quer empreender? Aonde você quer chegar? Se você quer chegar até lá, o porquê que você quer chegar até lá? O que te motiva? Quais são os seus valores? E a partir disso, você cria o seu sonho e você vai arquitetando entre os sonhos, objetivos, metas e passos. Então, o empreendedor ele tem que ter sim um planejamento, saber onde ele quer chegar, procurar sempre entregar o seu melhor, não entrar, como o Cortella gosta de dizer, no possível, né? Entregar o seu melhor e o mais importante, se autoconhecer. Esse autoconhecimento acho que faz muito sentido na vida, não só do empreendedor, como saber como um cidadão, saber quem você é. Sem dúvida. Né? Como a gente brincou anteriormente, controlar a sua vaidade, praticar uma humildade, saber que a gente vai errar, né? Sabendo que a gente anda todo dia, aprende a andar todo dia, assim mesmo assim tropeça, fazer essa autorreflexão aos sinais de alguma ação, de algumas ações ao final do seu dia, ver o que você podia ter feito melhor e o principal, corrigir. Saber que todo dia você pode acordar e fazer algo diferente. Né? Então eu acredito que essa é a linha que eu acabo praticando, a linha que eu acabo seguindo e buscando aprender. Ô Kleber, a propósito de ter um objetivo definido, eu crio as circunstâncias ou eu espero as circunstâncias que beneficiem a minha jornada? Eu acredito, tá? E quando eu falo isso, é uma opinião de Kleber. Por favor. Tá? Eu não sou muito adepto à teoria do destino, tá? Eu acredito muito que na vida tem coisa que nós controlamos e não controlamos, tá? E eu não vou definir em percentuais, na minha opinião, 90% da vida a gente controla. Sem dúvida. E os outros 10% a gente acaba negociando, né? Mas enfim, eu acredito que o empreendedor ele vai em busca do que ele quer, sendo de uma forma intencional. E como eu adiantei, Gelson, se isso ele encaixa por meio de propósitos, as coisas acabam ficando naturais, acabam sendo boas para todos que estão envolvidos, seja o cliente, seja o parceiro. Né? Então eu penso isso, você cria a sua circunstância, você cria aquilo que você quer para o seu futuro. Ô professor, a menos que você aí do outro lado esteja nos vendo, é um herdeiro, vai herdar muito dinheiro, uma estrutura pronta, ninguém começa grande, né? Como é que você começou? Qual foi a sua jornada, ou a jornada que te trouxe até aqui como empreendedor? Então vamos lá, todo mundo me pergunta por que eu entrei na área do esporte, né? Eu, como a grande maioria... Era a sua primeira opção? Não, olha que interessante. Eu, como a grande maioria dos garotos, eu queria ter sido jogador de futebol. É mesmo? Eu falo que era tão bom que virei fisioterapeuta. Mas a minha primeira pedida... o tempo todo. Mas a minha primeira intenção foi o curso de educação física. Tá. Por quê? Porque era o que mais se aproximava do esporte. A fisioterapia ela veio aparecendo numa oportunidade de fazer uma segunda graduação. Né? Então, eu resumi um pouquinho o papo, durante 4 anos da minha vida eu fiz as 2 faculdades. Começava a trabalhar às 6 da manhã de estágio, fazia uma faculdade, um período, ia trabalhar de estágio na hora do almoço, no período da tarde terminava o período da primeira faculdade, dava aula de futsal num colégio e à noite fazia a segunda graduação. Então isso tudo veio por necessidade. Tá? E depois que eu me formei na fisioterapia, no local onde eu era estagiário, eu arrendei uma sala de 6 metros quadrados. E a partir daí as coisas começaram a acontecer, a agenda começou a ficar um pouquinho apertada, arrendei um outro espaço ali do lado, aumentando a sala para 12 metros, aí já comecei uma construção da equipe, e ao final de alguns meses eu já estava arrendando alguns espaços da estrutura. Aí isso foi em 2017, em meados ali do meio de 2008, 7 e 8, aí veio a ideia de montar um negócio próprio, né? Arrumei um sócio que foi meu sócio. É aí que nasce a Clean Sport? Exatamente. E aí montamos a Clean Sport, na época uma estrutura um pouco mais enxuta, um pouco mais humilde, né? Com uma esteira, um elíptico, uma bicicleta, meia dúzia de aparelhos, né? Mas muita vontade de trabalhar. E ao longo desse processo aí, coisas foram acontecendo, né? Tanto pessoal e profissional. Cheguei a ter 14 empresas. Que bacana. Né? Sempre fui vendo a oportunidade e buscando algo
diferente. Todas orbitando o segmento de fisioterapia? 12. 3 academias, 3 clínicas, 3 pilates. E aí veio, como eu falei, as coisas vão acontecendo no meio profissional e pessoal. Correto. Né? E aí veio aí uma situação pessoal que eu tive de saúde familiar que me fez aí, ali em meados de 2016, a começar a negociar essas empresas com os meus sócios na época para focar um pouquinho mais na parte pessoal. É o nascimento do seu filho. Isso, exatamente, o nascimento do meu filho. Esse rapaz tem uma figura de linguagem pela qual eu já me apaixonei. Imagine você 4 potes. E um pote para saúde, um pote para o trabalho, um pote para a família e um pote para a vida social. E aí 100 bolinhas. E aí você tem que colocar 25 bolinhas em cada pote, que é uma analogia ao processo de equilíbrio. Como é que faz isso, hein, professor? Eu acho muito difícil. Você consegue colocar 25 bolinhas em cada pote? Nunca consegui. A gente procura. É que nem a excelência. A excelência, o futuro nunca vai chegar. É verdade. Você está melhorando o tempo todo. Exatamente. Então o que a gente tem que fazer é essa autorreflexão. E naquele momento eu estava com 70 bolinhas no trabalho, 80 bolinhas no trabalho. E naquela época eu percebi que precisava jogar isso para a família. Né? Tive um problema de saúde com o meu filho e aí foi na época que eu fui desfazendo, na realidade tudo de uma forma bem amigável com os meus sócios. Muitas das empresas continuam até hoje, né? Fico feliz por isso, mas foi o momento que eu decidi transferir. Né? E aí a gente vai fazendo autorreflexão, as coisas vão acontecendo, graças a Deus meu filho está muito bem, e aí a gente vai redistribuindo, e daqui a pouco as bolinhas vão todas para o trabalho de novo, aí você complica a saúde, joga um pouquinho na saúde, mas confesso aí que às vezes a família acaba ficando em falta. Quanto de estoicismo dessa filosofia que nasceu na Grécia Antiga, quanto de Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, tem no seu modo, na sua maneira de enxergar o mundo e a vida hoje? Pelo menos uma reflexão de 1 hora por dia, são os meus estudos, né? Eu gosto muito da corrente filosófica do estoicismo, né? Que nasceu ali 300 anos antes de Cristo, com Zenão de Cítio, para você ter uma ideia. O cara ele era um grande mercador da época, com muitas aquisições financeiras e simplesmente o barco dele naufragou. E de um dia para o outro ele perdeu tudo que tinha. Então ele começou a ressignificar a vida, né? E aí a gente começa a entender naquilo que tem coisas que controlamos e que não controlamos. E começamos aí a gastar a nossa energia, vamos dizer assim, naquilo que controlamos, né? O estoicismo me ajuda muito também na questão de tomada de decisão, né? De você procurar praticar sempre a virtuosidade. Então o estoicismo ele faz parte hoje da minha vida. Você consegue fazer aquele exercício que o Marco Aurélio recomenda pra gente lá no livro Reflexões, de fazer uma análise ao final do dia antes de dormir? Perfeito. E de acordar já enxergando os propósitos do dia que está começando? Isso é uma prática, né, que eu faço. Incorporou, né? Exatamente. Então aos finais do dia eu gosto sempre de ir um pouco mais cedo, né, para a cama, falo para minha esposa, é meu momento, 20 minutinhos, onde eu procuro fazer uma autoanálise do meu dia, né, lógico que a gente nem sempre acerta, na grande maioria nós erramos, eu gosto de uma frase que nós somos o resultado de tudo aquilo que nós erramos, né? Sem dúvida. Nós sempre perdemos mais do que ganhamos, né, que a gente só conta nossas vitórias, né? Então, é analisar o que aconteceu no dia e tentar corrigir no outro dia, porque o próprio Marco Aurélio diz, né, todo dia a gente tem a oportunidade de levantar e fazer o que tem que ser feito, né? Sem dúvida. Então, a gente faz essa aula e todo dia é um dia diferente, nós podemos reescrever nossa história todo dia, né? Então, essa reflexão é importante tanto ao final do dia quanto no início dela. Essa pegada filosófica é que te ajudou a construir a definição de Edo? É o D de Edo? Explica pra gente o que é Edo. O Edo foi uma brincadeira, né, que eu acabei fazendo aí numa palestra, né, que deu muito certo, né, que faz muito sentido na minha vida. O Edo vem do brinco do seu Edo, que é estratégia, disciplina e otimismo, né? São 3 termos aí que eu costumo praticar na minha vida, no dia a dia. Quando eu falo praticar, porque não existe uma plenitude no conhecimento. Sem dúvida. Né? Então a gente sempre tem que buscar, então é uma prática, que nem exercícios. Você pratica uma boa atividade física, uma boa alimentação, a tendência é você ter uma vida mais saudável. Quando você parar de praticar, é que nem banho, né? Então eu falo que não tem dia épico. O que vale é a constância e a disciplina, eu acredito que junto a uma estratégia e sempre com uma visão de otimismo, é o que vai levantar. E agora está tendo até uma evolução do seu Edo, tá? A gente está indo para o seu Pedro. Seu Pedro? Exatamente. Esse eu não conheço ainda. O seu Pedro, a gente coloca o P e o R, né? Então entra primeiro o propósito, correto, estratégia, disciplina, respeito perfeito, e otimismo.
Alguém prospera sem o seu Pedro, começando pelo Edo? Vamos lá, eu acredito que é muito nos valores, né? Então, eu falo que o sucesso é você chegar onde você quer. Então, cada um sabe onde quer chegar. Perfeito. E felicidade é você gostar do que você tem, né? Então, quando você usa o seu Pedro para chegar onde você quer e quando você gosta do que você tem, a tua vida começa a fazer muito mais sentido. Ter dinheiro é resultado de sucesso ou sucesso é resultado de ter dinheiro? Eu acredito que hoje, fazendo uma autoanálise, o dinheiro acaba sendo uma consequência. Perfeito. Daquilo que você planta. Se você colocar isso como o principal valor, você vai perder os outros valores que às vezes são mais importantes. E chega uma hora na vida que o dinheiro não compra aquilo que você precisa. Chega uma hora, não estou falando só de saúde, não. É contato, é network, é pessoas que te ajudam. Na época que eu mais precisei na minha vida, pessoas me ajudaram. E não é pelo dinheiro que eu nem tinha muito e nem tenho muito, mas foi pelo que eu fiz por elas ou por alguém que conhecia elas. Então hoje o ser e crescer é muito mais do que ter, na minha visão. Ô Kleber, deixa eu voltar para a pauta que eu me entusiasmei para a gente fechar a abordagem do Kleber Barbão empreendedor. Alguém empreende sozinho? Eu acredito que às vezes ele num plano de ideia e colocar no papel ele pode ter aí um início de um processo, mas se você não tiver uma equipe engajada com você no propósito, hoje você sozinho eu acredito que você vai mais rápido, mas quando você tem uma equipe aí você vai mais longe. Vamos fazer um intervalo, Kleber? Bora, vamos lá. Daqui a pouquinho a segunda parte do Cidade Entrevista, que hoje recebe, aliás, ele está nos recebendo, Kleber Barbão, que é fisioterapeuta e empreendedor e acaba de receber o prêmio de Jovem Empreendedor da Assim. Depois do intervalo a gente vai entender um pouco a jornada do fisioterapeuta, o que é lenda, o que é realidade na trajetória desse moço enquanto profissional. E mais, obviamente, sobre a arte de empreender. Não sai daí, o intervalo é rápido. Até já! De volta com Cidade Entrevista, bom dia, bem-vindo, bem-vinda, programa em sua terceira semana, novo horário. Agora, Kleber, a gente está tomando café da manhã com opinião e conteúdo relevante com quem acorda cedo nas manhãs de sábado. Nosso convidado de hoje é o fisioterapeuta e empreendedor Kleber Barbão, que ontem recebeu da Associação Comercial e Empresarial de Maringá o título de Jovem Empreendedor. Barbão, vamos falar um pouco daquilo que a sua trajetória foi deixando de bacana pelo caminho, né? Como é que você foi tratar do Falcão, o maior jogador de futsal que o Brasil já teve? Jogou no meu São Paulo, não deu muito certo, deixa pra do nosso São Paulo, né? Como é que o Falcão veio parar na sua maca de fisioterapeuta? Legal. Conta essa história pra gente. Vamos lá. Então, tudo é um trajeto, né? Como eu já adiantei, eu queria ter sido jogador, né? Não tinha tanta habilidade. Que sorte a nossa. A fisioterapia ganhou. Então, o que acontece? Eu queria trabalhar com o esporte. Tá. E meu primeiro projeto, eu cheguei para atender de forma voluntária, eu vou abreviar um pouquinho o papo, futsal feminino de Maringá. Bacana. Então, eu cheguei pro treinador e falei, Lambari, quero atender as meninas. Kleber, não tem Grande dinheiro. Lambari, uma lenda, hein? Não tenho dinheiro. Eu falei, não tem problema, eu quero aprender. Eu quero experienciar, porque eu acredito que nós somos resultado de tudo aquilo que a gente experiencia na vida. Show. Então, não é porque não tinha o retorno financeiro que eu deixei de entregar, como eu falei, o meu melhor. Perfeito. Então, no outro ano, 2007 feminino, 2008 eu fui convidado para o masculino, 2009 seleção paranaense, 2010 fui trabalhar no Copa Grill Futsal, enfim, 2011 Sporting de Portugal, futebol de praia, seleção do mundo, e em 2013 eu cheguei à seleção brasileira de futsal. E aí, poxa, você imagina, 2013, eu estou falando ali, eu estava ali com os meus 28 anos, completando 29. Nem 30. E aí chegou uma seleção brasileira e até quando eu recebi uma ligação para dizer se eu teria interesse, que o meu currículo estava sendo cotado, eu falei assim, até hoje, lembro até hoje, eu falei assim, olha, eu me preparei, estou me preparando e sempre vou me preparar para isso. Perfeito. Né? E aí fui convidado para ser o fisioterapeuta da seleção. Eu gosto de dizer, eu não sou, eu estou. Né? Eu estou na seleção brasileira hoje e na primeira convocação, chega lá, Thiago, Rodrigo, Neto, Lenísio, Falcão, ou seja, aqueles caras que deu uma tremidazinha na perna, não? Você sai segurando. Até aqueles caras que há 10 anos atrás você fazia um gol e gritava o nome deles, você está trabalhando com eles. Que bacana. E eu mais jovem que eles, né? Enfim,
Então, fui lá, lógico que a gente tenta manter o nosso trabalho, porque você está na seleção brasileira, eu acredito que você está num nível de atletas de seleção brasileira. Sem dúvida, se chegou até ali é porque tecnicamente você está preparado para a missão. Com muita confiança, né, com muito respeito. E chegou um dia, foi uma coisa bem bacana, eu já estou falando ali de 2014, meu contato com o Falcão era nas convocações e tal, mas achei em meados de 2013 ou 14, não sei se foi no final, e teve um jogo no Mané Garrincha. Brasília. E aí era um jogo ao céu aberto, primeira vez, e era a volta das estrelas. Eu lembro que o Falcão estava com uma lesão na panturrilha e falaram ali nas entrelinhas que ele só ia soltar a bola. E para fazer parte do show, foi contra a Argentina. E aquilo ficou na minha cabeça, falei assim, não, é minha oportunidade. Lembra que a gente vai atrás do que a gente quer? Cheguei na porta do cara. Hora de empreender. Falcão, cara, tudo bem? Tudo bem? Ele fala, Kleber, tudo bem? Eu falei, cara, me dá uma oportunidade do quê? Não, cara, eu acho que eu posso te ajudar. Eu acho não, que eu não gosto de usar o termo acho. Eu acredito que eu posso te ajudar. Como assim, cara? Eu acredito que dá pra gente fazer um trabalho aí e talvez você consiga aí jogar a partida contra a Argentina. Aí ele olhou pra mim, né? A gente tinha certo um respeito, né? Aí ele falou, tudo bem, vem tal hora aqui. Aí fui lá, Gelsi, trabalha. Conclusão, no outro dia ele jogou. Que espetáculo. Jogou, fez um gol na partida. E aí, a hora de ir embora é sempre uma loucura, né? No último dia de seleção, ele olhou pra mim e falou, obrigado, cara. Que bacana. E aí a gente foi criando uma proximidade, né? Criou-se uma amizade? Exatamente. Hoje eu falo que ele era um ídolo, depois virou um parceiro de trabalho, hoje é um amigo. Estive falando com ele agora há pouco, né? Sobre uma situação. E aí, ele foi criando essa confiança, e aí passei por vários processos. Você virou uma referência para atletas profissionais, em especial do futebol, é isso? Futebol futsal, de salão. Hoje atendemos futebol, futsal, vôlei, basquete, Fórmula 1, o Drogovic vem aqui também. Que bacana. Então a gente atende atletas de várias, judô, a modalidades paralímpicas. Então... Você ainda consegue atender essa galera, de colocar na maca, de diagnosticar e tratar? Hoje, a gente tem uma equipe bem qualificada, bem treinada. Então hoje eu que faço todas as avaliações, todas as triagens, né? E junto com a equipe nós planejamos um tratamento e eu vou supervisionando. A propósito, Kleber, eu sei inclusive que você tem uma palestra sobre esse tema, um conhecido em comum, Avil, me contou, que você fala sobre o profissional externo dentro da estrutura do clube. Como é que você negocia, por vezes, com o mal-estar, por exemplo, de chegar a um grande clube que tem um fisioterapeuta? Então, assim, tudo vai de acordo com o que é conversado com o atleta. Tá. Depende de onde que vem o teu pedido de trabalho. A tua conversa é com o atleta. Então, por exemplo, eu já tive casos de atletas me chamarem para trabalhar em parceria com o clube. Tá. Aconteceu agora, minha última ida para fora, a penúltima, que eu estava na Dinamarca, eu fui para a Rússia atender o Moisés no CSKA. Isso foi feito em parceria com o clube. Eu tenho casos de staffs do clube que me chamam para fazer trabalho com atletas fora do clube. Eu tenho atletas que me chamam para fazer trabalho fora do clube. É muito complicado, você fala assim, Kleber, o que é certo, o que não é? Depende do seu ponto de vista. Porque aos meus olhos, se um atleta ele te chama para fazer um trabalho particular, eu sempre pergunto, o clube tem ciência do processo? Perfeito. Ele não. Fala assim, eu gostaria que tivesse a ciência. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Eu não quero. Aí é uma opção do atleta. Perfeito. A minha vontade é ter sempre que o clube tenha ciência, justamente para trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto e poder somar. Mas, às vezes, o atleta é uma opção dele, ele que está me contratando, não. Já tem casos que o próprio clube me contrata, trabalhei no Cerro Porteño, avaliando todos os jogadores, enfim. Cada um tem uma modalidade de negócio. O que a gente procura sempre é procurar ser ético com o teu cliente, o atleta, e com o clube. Torcedor de futebol brasileiro está de cabeça inchada, né? Essa semana, depois de muito tempo, a gente perdeu um jogo de eliminatória. Aliás, 8 anos que o Brasil não perdia um jogo de eliminatória, 2-0 para o Uruguai, lá em Montevidéu. E seleção brasileira principal, a masculina? Nunca rolou sondagem? Convite? É um objetivo? Olha, Gelson, eu confesso a você que brilha aos olhos, né? O futebol, assim como o futsal, faz parte da minha essência, da minha cultura, da minha formação. Confesso a você, assim, que... a gente vê possibilidade, mas se um dia tiver essa possibilidade, eu gosto que seja por trabalho. Correto, por mérito. Então, exatamente. Não, mas porque você é amigo de fulano, ciclano, beltrano. Então, se um dia a Seleção Brasileira de Campo me chamar, é lógico que eu tenho um respeito muito grande e amo estar no futsal, estou muito feliz onde eu estou, você entendeu? Eu acredito que estou me preparando, me prepare e sempre vou me preparar para isso. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, seu cronômetro já está rodando para chegar lá, tá?
Que legal. Kleber, vamos aproveitar, antes de começar a gravação, o Kleber deu uma volta com a gente aqui para mostrar as instalações da Clean Sport, que agora, em outubro, está completando 18 anos, 15 anos de jornada. Eu fiquei impressionado. Não é mais só uma academia, certo? Não, hoje nós... Nunca foi só uma academia, Não, hoje né? nós se titulamos um moderno centro de desempenho humano. Que bacana. Que por meio de vários serviços, seja preparação física, reabilitação, avaliação, educação, nós procuramos oferecer para o indivíduo aquilo que ele quer do jeito que ele precisa. Perfeito. E a nossa missão aqui realmente é transformar vidas. O que tem aqui nessa estrutura que a gente está Vamos conhecendo? lá, hoje tem a parte da academia, tem a parte da fisioterapia. Na fisioterapia eu tenho orto desportiva, neuro e neuropediatria, que é um projeto social que nós temos. Nós temos a parte de performance para as pessoas que querem performar, então tem um serviço. Eu tenho um laboratório de biomecânica que consegue fazer uma análise do movimento, ver quantos por cento pisa numa perna, na outra. Eu tenho o setor education, que é um setor de cursos, que a gente promove o setor de eventos, pós-eventos, a parte da nutrição, a parte da fisiologia. Então, ou seja, aquelas 14 empresas que eu tinha falado que eu tinha antes, elas acabaram ficando aqui no nosso guarda-chuva, que inclusive agora está com um rebrand novo, né? E a Clean Sport Prime está evoluindo para o grupo CSP. Bacana. Né? Porque nós temos essa gama de serviços aqui. É mais uma evolução da Clean Sport. Me conta sobre franquia. Como é que faz? Ou Olha, ainda não? Hoje nós estamos se estruturando com processos internos, né? Por isso até esse rebrand ele foi feito, né? Para ter aí, vamos dizer assim, serviços embaixo desse guarda-chuva. Nós estamos estruturando e a tendência para um futuro próximo aí é assim, poder, para quem acreditar no processo, né? Quem acreditar na nossa metodologia, né, poder tá adquirindo aí e levando para sua cidade. Você está pilotando isso em Barcelona? Isso, nós temos uma unidade em Barcelona. Lá eu entro como um dos sócios, né? E graças a Deus está indo bem. E se tudo der certo aí nos próximos anos, vamos para Londres também. Kleber, serviços prestados em quantos países? 36. 36? 36. Qual é o objetivo? A meta, a primeira meta agora? Eu tô com 39, né? Ano que vem eu completo 40. Boa. Ano que vem, se nós classificarmos, tem um Mundial no Uzbequistão. Boa. Eu quero chegar ano que vem com 40 países. Você segue na seleção brasileira, Isso, né? já estou há 11 anos na seleção brasileira. Com que frequência você viaja hoje? Todo mês, toda semana? Não, eu acredito que dentro aí de 45 dias a gente tem uma convocação, né? Então eu fico ali 10 dias fora. Aí você pega as bolinhas que estão no pote do trabalho, depois coloca de volta. Depois a gente tenta redistribuir elas. Kleber, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Foi um privilégio conhecê-lo, ouvi-lo. Para finalizar, o livro chega quando? E olha que já começou a ser escrito. Sério? Sério. Porque tem um intangível tão bacana de experiências nessa sua trajetória. Não vou chamar de curta, mas intensa. Porque ser velho ou ter idade não significa necessariamente ter saber, né? Tá na hora de botar isso num livro. Não, né? já comecei, tá? Inclusive eu só dei uma interrompida em função desse final de ano. Tá. Eu também tô aí fazendo um mestrado também, né? Show. Além das 3 pós-graduações, eu tenho um mestrado. Aprendizado contínuo. Exatamente. Mas certamente vai sair. Para poder aí ver se um pouco que eu errei, o que eu acertei, pode ajudar alguém. Convida a gente, tá? Pode deixar. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Muito Parabéns obrigado. pelo trabalho. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela gentileza. Kleber Barbão, o empreendedor do ano, jovem empreendedor do ano, da Assim, nosso convidado de hoje. Você perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse Rede Massa Maringá no Facebook, no YouTube e compartilhe à vontade. A gente volta no próximo sábado. Um excelente final de semana a todos com saúde e segurança. Até lá. Tchau.